E aí, 3001, tudo bem? Fabiano Macedo, sou de vocês aí falando com vocês, né? Aquela conversa por meio da videoaula, não presencial, né? Isso é importante que fiquemos em casa para nos prevenir do coronavírus, mas vocês não podem ficar sem aulas. Então, pensando nisso, né? Preparei essa aula aqui e vou preparar mais aulas para vocês, né? Por meio da plataforma, beleza? Então, olha só, na última aula que nós tivemos em sala de aula, falei com vocês das orações subordinadas substantivas, não foi isso? Expliquei a vocês com mais detalhe. Falei que o nome dela não é à toa, certo? Oração subordinada substantiva. Por quê? Porque vai trazer as funções sintáticas que o substantivo exerce na oração. Show? Então eu vou retomar um pouquinho, vou falar um pouquinho delas também, para depois explicar a vocês as orações subordinadas adjetivas, para ver a diferença. Na verdade, o que, né, a confusão que vocês vão fazer, em muitas provas aí fora vão cobrar de vocês também, a distinção entre o que, conjunção integrante, e o que, pronome relativo. Por quê, professor? Porque o que, né, quando eu troco pelo pronome isso, que eu ensinei vocês em sala de aula, eu confirmo que é uma conjunção integrante. E a conjunção integrante, ela vai introduzir para nós a oração subordinada substantiva. Show? Quando, né, só que o que também aparece na oração subordinada adjetiva, certo? Mas o que aparece na oração subordinada adjetiva é um pronome relativo. E eu vou trocar sempre pelos equivalentes, pelos outros pronomes relativos, o qual, a qual, os quais e as quais. Tranquilo? Se o que, conjunção integrante, eu troco pelo pronome isso para confirmar realmente que eu estou diante de uma conjunção integrante, o que, pronome relativo, eu vou trocar pelos seus equivalentes, o qual, a qual, os quais e as quais. Outra coisa importante, que vai ajudar muito vocês a fazer a distinção. Toda vez que o que, né, for conjunção integrante, ele vai vir sempre depois de um verbo. É muito comum ele vir sempre depois de um verbo. Agora, quando o que for pronome relativo, ele vai vir sempre depois de um substantivo. Até porque o pronome relativo, né, o que pronome relativo, ele é sempre o pronome anafórico. Ele vai sempre fazer referência ao termo que o antecede. Neste caso, ele faz referência ao substantivo que o antecede. Beleza? Então, toda vez que o que vir depois de um substantivo, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Toda vez que o que aparecer depois de um verbo, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva, beleza? O que depois do verbo, conjunção integrante. O que depois de um substantivo, depois de um nome, né, é pronome relativo, beleza? Então olha aqui, olha pro quadro aqui, ó. Tentei fazer um quadro bonitinho para vocês que vocês consigam ver aí, ó, enxergar da melhor forma possível. Então aqui, ó, né? Fabiano Macedo, turma 3001, português. Orações subordinadas adjetivas. São dois tipos, são duas as orações subordinadas adjetivas. A restritiva e a explicativa. Tranquilo? Qual é o bizu aqui, professor? A restritiva, ela vai exercer a função sintática de adjunta de nominal. Por quê? Porque ela vai caracterizar sempre o substantivo que o antecede. Sempre. Quando a oração subordinada adjetiva for restritiva, ela vai estar com a função de restringir realmente, de caracterizar o substantivo que vem antes, o substantivo que o antecede. Por isso a função de adjunta de nominal. Então a oração subordinada adjetiva restritiva, ela vai vir sempre com a função de adjunta de nominal, beleza? E toda vez que ela for explicativa, né, ela vai explicar o termo que o antecede, beleza? Ela vai sempre explicar o termo que a antecede, se ela for explicativa. E vai ter a função sintática de aposto. Então, se a restritiva funciona como adjunta de nominal, a explicativa funcionará como aposto explicativo, beleza? Vocês vão ver melhor nos exemplos, tá? Mas olha só, botei aqui, ó, para fazer aquela distinção, né, entre conjunção integrante e pronome relativo. Então, o que? Ele será conjunção integrante toda vez que eu troco pelo pronome isso. Expliquei a vocês em sala de aula. Mas para ficar mais fácil, ó, coloquei exemplos também. Tranquilo? E o que pronome relativo? Eu vou conseguir trocar pelos equivalentes. Então, o qual, a qual, os quais e as quais. Show? E sempre, ó, de novo, relembrando, o que, quando é conjunção integrante, ele aparece depois de um verbo. O que, pronome relativo, ele aparece depois de um substantivo, certo? Ele vai fazer referência a este substantivo que o antecede sempre. Show? Então aqui, ó, coloquei os exemplos. Ó, aqui eu vou voltar a explicar a vocês um pouquinho, né? Vocês viram tudo comigo em sala de aula. Eu vou só explicar a diferença para que vocês não deem mole na hora de distinguir o que conjunção integrante do que pronome relativo. Por quê? Porque quando o que é conjunção integrante, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Toda vez que o que for pronome relativo, estaremos diante de uma oração subordinada adjetiva. Aí eu só vou ter que classificar se ela é restritiva ou se ela é explicativa, beleza? Mas de cara vocês vão entender melhor ao olhar para a frase. Então aqui, ó, sabemos que o período de quarentena é necessário, certo? Ó, sabemos, eu sempre, ó, expliquei a vocês que sempre diante de uma oração subordinada substantiva, eu vou trocar aqui, ó,
eu vou separar antes do que, beleza? E de cara aqui, ó, eu já tenho aquilo ali que eu expliquei a vocês, ó, eu já vejo de cara, ó, que o que, ele vai vir depois do que? De um verbo, já que sabemos é um verbo conjugado, ó. Então, se o que ele apareceu depois de um verbo, ele só pode ser conjunção integrante. Então, aqui, ó, eu estou diante o que, ó? De uma oração subordinada substantiva. Toda vez que o que ele aparecer depois de um verbo, ó, ele é conjunção integrante, eu estarei diante de uma oração subordinada substantiva. Eu só vou ter que classificar. Eu expliquei a vocês em sala de aula, né, as classificações. Ou é subjetiva, ou é objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, né? Eu expliquei a vocês com mais detalhe em sala de aula. Então aqui, ó, sabe, outro bizu que eu ensinei a vocês, ó, vou trocar sempre o que. Quando o que é conjunção integrante, eu troco sempre pelo pronome isso. Então sabemos isso. Isso o que, professor? Que o período de quarentena, né, é necessário, certo? Ó, então troquei, ó. Eu posso até fazer o contrário, ó. Eu posso fazer a análise da frase somente com isso, no lugar da oração toda, ó. Sabemos o que, né? Isso eu paro aqui, não sabemos? Qual pergunta surge? Sabemos o que? Então aqui, ó, expliquei a você em sala de aula que é um verbo transitivo direto. Show? E o isso é o que? Funciona como objeto direto. Então aqui, se nós fôssemos classificar a oração, ela seria uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Mas isso aí eu expliquei a vocês em sala. A explicação de hoje está, né, o foco aqui nosso é a oração subordinada adjetiva. Tranquilo? Só para vocês não confundirem na hora de classificar o que conjunção integrante e o que pronome relativo. Por quê? Porque tem provas, tem questões de provas que vão cobrar somente essa distinção. Que pronome relativo e que conjunção integrante. Beleza? Então aqui, ó, percebe-se que os países sofreram com a pandemia. Então aqui, ó, mesma coisa, ó, percebe-se que, certo? Já sei que o que, ele apareceu depois de um verbo, ó, certo? Ó, apareceu depois desse verbo. Quem percebe-se isso, né? Isso é percebido. Expliquei a vocês em sala de aula também, né? Esse se aqui é um pronome passivador. Ele joga a frase da voz ativa para a voz passiva. Então aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tranquilo? Então aqui, ó, mas aqui o bizu, ó, o que ele apareceu depois de um verbo, ele é conjunção integrante. Estaremos diante de uma oração subordinada substantiva, ó. Percebe-se isso, que os países sofreram com a pandemia. Então aqui, ó, bizu, eu troco sempre o que pelo pronome isso. Beleza? Show de bola? Tem um detalhe que aqui o vídeo não vai dar tempo de explicar a vocês. Muitas vezes o que, né, diante da oração subordinada substantiva objetiva direta, né, esse que nem sempre será conjunção integrante, né, para introduzir para nós a oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas em sala de aula eu expliquei isso a vocês, né, e depois num vídeo mais amplo eu explico isso. Beleza? A função aqui agora é explicá-los, né, orações subordinadas adjetivas, tá? Então aqui, ó, pegou o que? Conjunção integrante, eu troco por isso, ele vem sempre depois de um verbo. Tranquilo? Então aqui, ó, não tem como errar. Aqui, ó, estes dois exemplos, né, são exemplos de orações subordinadas substantivas. Perfeito? Ó, já aqui embaixo, ó, o artista que fumava nervosamente ficou calado. Então aqui, ó, o que... Dá para vocês verem aí, ó, que o que ele aparece depois de um substantivo, ó, o artista, não é isso? Ó, não é mais um verbo, é um substantivo. Então o que, quando ele aparece depois de um substantivo, esse que é um pronome relativo, ele faz referência ao termo que o antecede. Então o artista, o qual fumava nervosamente, ficou calado, ó. Eu troco o que pelos seus equivalentes, o qual, a qual, os quais e as quais. Confirmo o que? Que eu estou diante de um pronome relativo. Então, consequentemente, ó, a frase aqui, a oração vai ser uma oração subordinada adjetiva. Só terei que classificá-las ou restritiva ou explicativa. Se for restritiva, ela não virá entre vírgulas. Se for explicativa, ela virá entre vírgulas e funcionará como aposto explicativo, que é o caso aqui, ó. O artista que fumava nervosamente ficou calado. Tá aqui, ó, o aposto explicativo aqui, ó, tá vendo aqui a explicação, ó, tá vendo, ó, o artista que fumava nervosamente, ficou, agora estou explicando, né, isso, ó, a ação dele, ó, show, que fumava nervosamente, ficou calado. Então, se aparecer entre vírgulas, estaremos diante de uma oração subordinada adjetiva explicativa, beleza? Ó, tá fazendo, né, uma explicação em relação ao substantivo que o antecede, o artista que fumava nervosamente, ficou calado, beleza? Tanto o adjunto adnominal quanto o aposto são dois termos acessórios da oração. Então aqui, ó, se eu tiro da frase, não faz falta. O artista ficou calado. Nesse caso é um aposto, porque vem entre vírgulas. Nesse, o aposto explicativo, ele vem sempre entre vírgulas. É um termo acessório que vem sempre entre vírgulas, explicando o termo que o antecede. A mesma coisa acontece aqui, certo? Só que o que aqui, ó, pronome relativo, ó,
ele vai introduzir o que para nós? Ó, o relativo introduz para nós a oração subordinada adjetiva. Aí eu vou ter que ver, né, se ela é restritiva ou se ela é explicativa. A primeira aqui no caso, ó, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque ela funciona como aposto explicativo. Ó, tá explicando o termo que o antecede. Beleza, galerinha? O mesmo ocorre no segundo exemplo. Ó, os jogadores de futebol que estão iniciando recebem menos. Então, estou explicando aqui, ó, certo? Ó, os que estão iniciando recebem menos. Então aqui, ó, eu fiz uma explicação em relação ao termo que o antecedeu. Então, ó, os jogadores de futebol, os quais estão iniciando recebem menos. Ó, eu troquei, ó, confirmei que eu estou diante de um que pronome relativo. Esse que, ele veio depois, ó, o que vem depois de um substantivo, ó, jogadores de futebol, beleza? Não vem depois de um verbo, porque quando vem depois de um verbo é a conjunção integrante. Show? Quando vem depois de um substantivo, esse aqui é pronome relativo. Beleza? Ó, mesma coisa, ó. Apareceu entre vírgula, né? Funcionando sintaticamente como aposto explicativo. Ó. Eu estou explicando, né, o termo que o antecede. Então aqui, ó, que vem antes, né? Então aqui estão iniciando, né, a oração subordinada adjetiva, né, explicativa. Perfeito, galerinha? Ó, foi? Pegaram esse bizu? Já aqui, ó, as atrizes que declararam seus votos foram criticadas. Não foram quaisquer atrizes, né? Foram as atrizes que declararam seus votos, foram criticadas. Então aqui, ó, a função já na frase é do adjunto adnominal. Estou caracterizando as atrizes, não foram quaisquer atrizes. Foram aquelas que declararam seus votos. Então aqui, ó, não veio marcado pela vírgula, porque quando vem marcada pela vírgula, funcionando como aposto explicativo, é a oração subordinada adjetiva explicativa. Quando não vem entre vírgula, né, isso tem aqui, ó, funciona como adjunto adnominal, faz uma restrição, né, restringe o termo que o antecede. Ó. As atrizes, as quais declararam seus votos, foram criticadas. Troquei, ó, o que por o qual, a qual, os quais e as quais. Eu confirmo que ele é o que? O que? Pronome relativo. Outra coisa importante, ó, o que ele veio depois de um substantivo. Então, de cara, ó, não tem como errar essa distinção. Que conjunção integrante, que pronome relativo, beleza? Então aqui, ó, não vem marcado pela vírgula, eu estou fazendo uma restrição em relação ao substantivo, né? Foram aquelas que declararam seus votos, que foram criticados. Então aqui eu estou diante de quê? De uma oração subordinada adjetiva restritiva, beleza? Mesma coisa ocorre aqui embaixo, ó, toda comida que é fresca é mais saborosa. Não é toda comida, né, que é saborosa, não, é aquela que é fresca. Então eu fiz uma restrição aqui, ó, então toda comida a qual é fresca é muito mais saborosa. Então aqui o que, ó, ele aparece depois de um substantivo, a comida, então só pode ser pronome relativo, né? Isso, ó, ele faz referência realmente ao termo que antecede, né? O que, pronome relativo, é sempre o pronome anafórico, faz referência sempre ao termo que o antecede sempre. E aqui, ó, faz uma restrição, não é qualquer comida que é saborosa, é aquela que é fresca, apenas aquela, eu estou restringindo, beleza? Apenas aquela que é fresca que é mais saborosa. Então aqui eu fiz uma restrição. Então aqui, ó, estou diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Pegaram o bizu? Se vier marcado pela vírgula, certo? Explicativa. Quando não vem marcada pela vírgula, funciona como adjunto adnominal, vai caracterizar, vai restringir o substantivo que o antecede. Se vier marcado pela vírgula, né, funciona como aposto explicativo, eu vou explicar o termo que o antecede. Beleza? Então aqui, galera, ó, orações subordinadas adjetivas, restritiva ou explicativa. Pegaram o bizu? Não tem como errar. O que? Conjunção integrante, que é pronome relativo. Então se jogarem na prova de vocês, né, uma prova aí fora de concurso, ou se eu jogar na minha prova mesmo, vocês não vão ter mais como errar. O que depois do verbo, conjunção integrante. O que depois do substantivo, pronome relativo. Beleza? Se o que eu trocar por isso, conjunção integrante. O que, quando eu troco por o qual, a qual, os quais e as quais, pronome relativo. Quando o que é conjunção integrante, a oração é subordinada à substantiva. Quando o que é pronome relativo, a oração é subordinada à adjetiva. Beleza, galera? Padrão? Então, olha só, show de bola. Bom estar com vocês. Peço que vocês leiam bastante aqueles livros paradidáticos para nós conversarmos sobre ele no nosso próximo encontro, beleza? Então leiam que no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, vou começar a falar um pouquinho com vocês sobre ele, beleza? Então não deixem de pegar para ler, né, o livro paradidático de vocês, beleza? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.